Doutor Leandro Teles hoje vai falar sobre esclerose múltipla. Seja muito bem-vindo. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Tô bem, tô ótimo. Que bom. Olha, a gente fez um resumo e tem até o depoimento de uma pessoa com esclerose múltipla que a gente mostra agora. Vamos ver? Olha lá. Esclerose múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro e o sistema nervoso central. O sistema imunológico confunde células saudáveis com células intrusas e as ataca. Por conta desse ataque, os impulsos nervosos que deveriam chegar até o cérebro se dispersam e a pessoa deixa de ter controle dos movimentos do corpo. A esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento, tanto para reduzir o tempo e o grau de inflamação durante um surto, quanto para evitar que o sistema imunológico ataque o sistema nervoso. Olha, daqui a pouquinho a gente vai mostrar o caso da Ana Cláudia, que foi diagnosticada com esclerose múltipla, até para você entender na prática como essa doença, mais do que nunca, tem que ser dita, tem que ser falada, tem que ser explicada, né, doutor Leandro? Porque tem tanta gente desinformada e quando recebe esse diagnóstico, literalmente não sabe nem do que se trata, né? Exatamente. A esclerose múltipla é uma das doenças mais importantes da medicina e, sem dúvida, uma das mais importantes da neurologia, né? E é muito pouco falada. E esse termo ele é pesado, né? Esclerose múltipla, parece dar a impressão de algo extremamente grave, inexorável, que não tem o que fazer. E, na verdade, isso é um mito, né? Então, é uma doença que tem opções, tem tratamento, então é importante falar. Agora ela está em evidência por conta do Romero Rômulo, o personagem da novela da Globo, A Regra do Jogo, que desenvolveu alguns sintomas, apesar de ter alguns equívocos na apresentação. Não mostraram tão bem, né? Teve alguns equívocos na manifestação dos sintomas do paciente. Mesmo assim, eu acho bacana levar para o grande público e a discussão com relação a essa doença. Fazia tempo que ela merecia esse protagonismo. Esse espaço, né? E que agora ela está tendo. Então, vários meios de informação estão abordando esclerose múltipla, inclusive aqui, como a gente sempre faz, com os temas neurológicos, falar. E é um pedido do público, né? Muita gente pediu esse tema. Já há tempos eles pediam, hein? A gente tem mitos e verdades, até para a gente começar já a tirar a dúvida de muita gente, mas pode mandando suas perguntas. Legal. Vamos ver o primeiro deles? Olha, a doença acomete mais jovens do sexo feminino. Verdade, não é mito não. Verdade, perfeito. É uma doença inflamatória, Kátia. Quando a gente fala assim, esclerose, deve ser alguma coisa degenerativa, né? Tipo um Alzheimer, um Parkinson. A gente não falava, minha avó ficou esclerosada. Está esclerosada. Então, na verdade, esse termo esclerose, ele quer dizer cicatriz, né? Então, quando a gente fala múltipla, também não quer dizer que tem múltiplos tipos ou múltiplas formas. Na verdade, esse múltipla é uma questão numérica. Tem vários pequenos focos de inflamação. Quem causa inflamação é o próprio sistema imunológico. É o famoso fogo amigo, né? Aquilo que devia proteger a gente acaba reconhecendo, né? E atacando a bainha de melina, que é uma capinha dos neurônios, né? E a pessoa tem focos como se fossem focos de pequenos incêndios. Imagina uma grande floresta e você tem focos de pequenos incêndios. Por isso a doença ela é tão imprevisível. A pessoa pode ter um surto hoje, outro daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 2 meses. Então, cada um evolui de um jeito. É mais comum em mulheres e jovens, porque o sistema imune... Na verdade, mulheres têm mais doenças autoimunes do que homens. Talvez por questões hormonais, por questões genéticas. Também. Então, toda doença autoimune, ou a grande maioria, ela é mais frequente em mulheres, como lúpus, tireoidite de Hashimoto, são doenças que dão mais em mulheres. E por que em jovens? Porque no idoso, o sistema imunológico já é um pouquinho mais baixo. Então, o próprio sistema imunológico não ataca essas células. Não ataca. O idoso tem mais risco de infecção, mas tem menos risco de doença autoimune. Aqui é jovem, tipo 20 a 40 anos. Mas quem já tem uma doença autoimune pode desenvolver também a esclerose múltipla? Pode. Isso favorece? Na verdade, qualquer doença autoimune coloca a pessoa em risco de outras doenças autoimunes. Então, às vezes a pessoa tem uma doença autoimune, aquilo já mostra uma tendência genética a que o organismo reconheça estruturas dele mesmo, que a gente chama de self, como se fosse a selfie do celular, dele próprio, como inimigas e ataca. Isso é uma tendência do sistema imunológico. Então a pessoa pode ter uma doença só ou pode ter várias. No caso da esclerose múltipla, ela pode vir sim associada a outras doenças autoimunes. Vamos ver mais um mito, verdade? Bora. A esclerose múltipla deixa seus portadores com problemas mentais. Então, eu vou chamar isso de mito, porque apesar de ser possível, isto não é a regra.
né? Em algumas pessoas, sim. Depende de onde é o surto, né? Agora, geralmente, os surtos são surtos bem pequenos. Então, ela é uma doença que a pessoa está bem, de repente tem um sintoma neurológico. Qualquer um, Kátia. Pode ser um olho mais turvo, uma visão, um formigamento, principalmente quando ele é mais de um lado do corpo, um adormecimento, uma fraqueza. Os sintomas quase sempre são motores, ou sensitivos, ou visuais. Então, a maioria das pessoas não tem problemas de memória e atenção. Não vou dizer que é impossível, porque se a pessoa tiver vários surtos durante a vida, pode ser que lá na frente tenha dificuldade de memória e atenção. Ou vai que pega um surto bem caprichoso, que caia em cima de uma região que é crítica para a memória, pode acontecer num caso. Mas, de modo geral, não. De modo geral, são pessoas inteligentes, capazes, mentalmente sãs. E aí vai de encontro ao que você falou. Quando você fala esclerose, você leva ao termo esclerosado. Parece que é uma doença mental. Que perde as suas funções mentais, né? Não, é uma doença que geralmente traz sintomas sensitivos e motores, principalmente no começo, e ele acomete cérebro ou medula espinhal. O sintoma vai depender do tamanho da lesão e do local da lesão, aonde que pegou fogo. Qual a área do cérebro que essa região que cuidava, ela pegou, né? E será que essa área vai ficar sempre lesada? Geralmente não. O surto é um sintoma neurológico que se mantém por mais de 24 horas e é muito comum ele melhorar em alguns dias a semanas, mesmo sem tratamento. E aí é importante falar para o público, um sintoma mesmo que leve, que acometeu metade do corpo e desapareceu, é importante buscar atendimento médico. Pode ter sido um primeiro surto. Mas com o passar dos anos, pode-se ter um comprometimento que chega a limitar a vida da pessoa? Pode sim. Pode, né? Na verdade, o que acontece? No começo, o surto ele é mais leve e mais rápido. A recuperação é melhor. Só que com o tempo, se a pessoa tiver vários surtos, ou se o surto pegar uma área muito crítica, a recuperação pode ser parcial. Então a pessoa tem uma fraqueza, melhora em alguns dias, mas não volta totalmente, 100%. né? E o acúmulo desse resíduo é o que vai levar à incapacidade. Tem um número que é assim, em média, 50% dos pacientes com esclerose múltipla, em 10 anos, vão ter incapacidades importantes. Não são todos. Tem formas benignas, né? Tem formas que são mais rápidas, mas depende muito de caso a caso. Não existe caso igual ao outro. É totalmente diferente. Né? Mas mais ou menos 50% vai ter uma incapacidade que vai exigir talvez fisioterapia, reabilitação, fisiatria, mas é uma doença crônica, no sentido que o paciente sempre tem um risco de surtos. Por isso que é uma que traz muito sofrimento. A pessoa vive com um pouco de insegurança. Mas a pessoa percebe que vai ter um surto? Às vezes não. Ela simplesmente percebe o sintoma do surto. Quer dizer, porque ela já teve, então sabe como se inicia. E quando a pessoa nunca teve, às vezes passa batido os primeiros surtos. A pessoa às vezes vem com um surto no consultório e fala, eu tive esse surto. Eu pergunto para ela, mas antigamente? Ela fala, puta, sabe que uma vez formigou um lado do corpo, ficou uns 5 dias, eu achei que tinha dormido em cima do braço e aquilo passou? Sabe que uma vez meu olho ficou turvo, eu procurei um oculista, oftalmologista. Bom, ficou por isso mesmo e aquilo melhorou. Então, às vezes o surto, ele passa... Com o tempo, ele tende a passar com menos eficácia. Se você tratar o surto, aí o resultado é melhor. Passa mais rápido e o risco de sequela é menor. Agora, você falou da hereditariedade que conta bastante. Então, pessoas estão assistindo a gente e sabem que na família tem casos, tudo bem, pode não ser de esclerose múltipla, mas de outras doenças autoimunes, tem que ficar atentas. Tem que ficar atento. Na verdade, a regra é, qualquer sintoma neurológico localizado tem que ter atendimento médico. Principalmente se ele for persistente, se passar de 6 horas, 12 horas. O surto quase sempre traz um sintoma que passa de 24 horas. É muito tempo. Então, não deixar passar. Um olho que dói, a movimentação e a visão turva. Um formigamento que se assenta em metade do corpo ou do rosto. Antigamente, isso é tido como piripaque. Mas uma mulher jovem... Era um piripaque do chilique, né? É um chilique. Não existia ressonância. Então, quantos desses chiliques, a gente tem que fazer uma meia-culpa à medicina, né? Quantos desses ditos chiliques eram talvez surtos pequenos de doenças inflamatórias, como a esclerose múltipla. Como hoje a gente tem tratamento que modifica a evolução, que previne surtos, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor o resultado, porque menos surtos a pessoa tem. Verdade. Vamos para mais um mito e verdade? Legal. O próximo, os sintomas comuns da esclerose múltipla são desmaios, convulsões e confusão mental. Isso é mito, totalmente errado. E aí foi talvez o erro da novela, né? O Rômulo é um homem, então já é uma forma um pouco atípica, um pouco mais velho, e ele tem sintomas que ele desmaia, ele se sente mal, ele vai para o hospital e está bem.
Aí, na verdade, a esclerose múltipla não dá um sintoma tão assim amplo, né? Geralmente é um quadro neurológico bem focal, bem localizado e geralmente ele persiste. Ele não fica assim um pouquinho. Desmaio, por exemplo, não vou dizer que é impossível, mas é extremamente infrequente. Ninguém vai falar assim, Leandro, não sei quem está desmaiando, eu vou pensar em esclerose múltipla? Mas não. Então quais seriam os sintomas comuns? Os sintomas comuns são alteração de força, então eu estou com o braço mais fraco, eu estou com a perna mais fraca. Uma alteração da coordenação motora, nossa, esse braço não está me obedecendo, a minha perna. Alteração de fala, nossa, está com a fala enrolada, dificultosa, que é o sintoma motor. Sintomas sensitivos são muito comuns no começo. Nossa, está formigando ou eu não estou sentindo. Nossa, cai a água e eu não sinto igual dos dois lados. Pode ser num braço, pode ser num lado do corpo. Outro sintoma muito comum, Kátia, 30% das escleroses múltiplas abrem com um quadro de neurite óptica, que é uma inflamação no nervo do olho. Um dos olhos, ele começa a ficar turvo. A pessoa tem dificuldade de identificar cores vivas, como a cor da sua saia, por exemplo. Eu falo, nossa, com esse olho está tão rutilante. Fechar, né? O vermelho está tão rutilante, com esse outro olho está tão embaçado. Embaçamento de um único olho, principalmente quando tem dor. Às vezes você está com uma dor atrás do olho e quando eu olho está um pouco turvo. Se isso se persistir por mais de 24 horas, opa, pode ser uma neurite. Lógico, procurar o oculista é fundamental, mas se viu que não resolveu, talvez tenha que fazer uma avaliação neurológica. Muitos bons oftalmos já fazem esse encaminhamento. Então, turvação visual, quadros motores ou sensitivos que se instalam de forma abrupta, geralmente em minutos a hora, persistem por mais de 24 horas, são suspeitas sim de surtos, até que se prove o contrário. Vamos ver a matéria, gente, com a Ana Cláudia? Ela foi diagnosticada há uns anos atrás com esclerose múltipla e vai dar um depoimento pra gente. Veja aí. Normalmente no começo da matéria a gente começa realmente pelo começo, mas eu resolvi hoje desconstruir um pouco. A gente vai falar de esclerose múltipla e eu estou no prédio, conversei com a Ana Cláudia. E as coisas que eu ouvi ali, na verdade, me fizeram pensar em que talvez a gente deva começar algumas histórias pelo fim e não pelo começo delas. Então eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa entrevista com a Ana Cláudia, que tem esclerose múltipla. Aninha, tudo bem? Quanto tempo você, hein? Faz tempo, né? Tudo bem? Tudo. Posso entrar? Pode. Vamos sentar. Com licença. Quando foi que você descobriu que você tinha esclerose? Eu descobri porque paralisou o lado esquerdo. Aí fora a esclerose, eu tenho hérnia de disco. Tá. Então, a hérnia já tinha atacado umas 2 vezes e paralisou a perna. Aí eu fui no ortopedista, aí ele me passou, fez infiltração. Eu saí andando. Primeira vez. Aí a segunda vez, a mesma coisa. A terceira vez, eu não saí andando. E aí no dia seguinte eu levantei e já estava tudo paralisado. Do lado esquerdo. Braço, perna, tudo. É assim, não é paralisado... não tem a força do músculo para fazer o movimento. Você tenta fazer alguma coisa e sente que como se tivesse frágil, uma coisa assim. Isso. Aí você se apoia na direita. Se eu não tenho essa bengala, eu ia ter que andar toda torta. E aí o neuro falou para mim que queria me internar, porque ele suspeitava de uma doença séria. E eu tinha certeza que era só a hérnia, daí eu fiz escândalo, gritei, chorei. Eu nunca tinha ficado internada. Tanto que, assim, no começo, eu falava para as pessoas, e as pessoas falavam, nossa, minha filha, você tem, né? E você falava assim, ué, mas ó, eu tô normal, não tenho, sabe assim? E essa doença é assim, ela tira todos os seus movimentos, mas o seu cérebro continua trabalhando. perfeitamente. Perfeitamente. A esclerose múltipla é abordada na atual novela global, A Regra do Jogo. O protagonista, Romero Rômulo, vivido por Alexandre Nero, descobre a doença após sentir alguns dos sintomas. Como é que isso, na sua cabeça, assim, nesse momento, foi a hora que, digamos, começou a cair mais a sua ficha de que você teria que mudar muitas coisas na sua vida? Não. Não? Eu sabia que eu tinha alguma coisa, mas eu nunca assumi para mim mesma. Então eu continuava tendo normal a vida. Eu usava salto,
andava normal, trabalhava normal. Porque geralmente as pessoas falam assim, ah, então, eu tenho esclerose. A pessoa acha que é esquecimento, né? Existe uma ignorância a respeito da... Mesmo assim, quando você começa, daí você começa a prestar mais atenção, né? A doença, esclerose múltipla, é isso, aquilo, não sei o quê. Pra você tomar banho. Aí tem um banquinho que você põe pra você, quando tiver debilitada, aí você fica sentada, tomando banho sentada. E aí no banheiro eu não coloquei ainda. Mas aí eu tô assim, tô me adaptando. Aí. Também aos pouquinhos adaptando a casa. A gente precisa de um colo nesse momento, sabe? E aí o meu colo tava desesperado, que era minha mãe. E aí o meu pai também. E aí você fala assim, ei, Ana, você não vai ter colo, saca? Você vai ter que ser forte. E no começo as injeções eram muito fortes, aí eu sentia muita dor. E uma vez só, que minha mãe veio em casa e ele ficou desesperada porque estava sentindo muita dor, eu achava que eu ia morrer. I didn't know my own strength and I crashed down and I tumbled. E as pessoas parece que olham assim e falam, ai, mas agora você está aposentada. Como se isso fosse uma grande... Eu tô com 49 anos, aposentada, o meu cérebro continua o mesmo, agitado, só que o meu corpo não obedece. E aí você fica, que presente de grego é esse? Aí você olha assim no seu guarda-roupa, só tinha sapato alto, não tinha nada abaixo. Aí você fala, ai, Ana. E aí, então tá bom, então vamos tirar tudo, vamos tirar tudo. Tira tudo, aí põe tudo baixo. E aí você fica assim, eu não quero mais ir no shopping. Por quê? Porque eu não tô afim. Mentira. Eu não quero ir pro shopping porque eu vou chegar lá, eu vou ver uma roupa linda e maravilhosa que vai ficar muito lindo com um salto. Só que eu não uso mais o salto. Há 15 anos, a atriz Cláudia Rodrigues, uma das maiores humoristas do Brasil, descobriu sofrer de esclerose múltipla. A doença inflamatória afetou a memória da atriz, que já não conseguia mais decorar os textos. Ela se afastou das telas e, assim, desencadeou outra doença, a depressão. Mas na época que eu descobri, pra mim felicidade era o quê? Fazer a faculdade de moda, trabalhar como secretária, andar com um crachazinho pendurado em cima do salto e eu não preciso olhar pra ninguém. Era assim, sabe, aquela coisa? Aí depois com o tempo você fica assim, ei. O universo falou, eu vou tirar o seu salto, eu vou tirar o seu crachá e quero ver o que você vai fazer. 9 anos atrás, eu fiquei totalmente revoltada. Por que eu tinha que ter essa doença? Porque eu tinha muita vida, eu tinha que fazer muita coisa, tinha acabado de fazer uma faculdade, estava assim a mil. Aninha, qual foi a primeira coisa assim que você teve que adaptar dentro da sua casa? A primeira coisa foi o piso, que daí eu tive que colocar assim, um piso mais rústico para eu não escorregar. Porque você anda com a bengala o tempo inteiro. Aí depois eu arrumei as portas, deixei mais larga, porque o médico falou que possivelmente pode ocorrer, entendeu? De eu precisar de uma cadeira. E se eu precisar, daí eu vou sofrer menos. Me deram 2 portas. Ou eu morro, ou eu posso morrer, ou eu posso viver. E aí eu resolvi viver. Só que para esse viver, todo dia você vai ter que matar um leão. Você vai ter que olhar no espelho e falar, vamos, colega, levanta. I didn't know my own strength. I was not built to break. No. I got to know my own strength.
Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu comentava aqui com o doutor Leandro que a Ana Cláudia trabalha... Isso aconteceu quando ela teve o diagnóstico, você viu, há 9 anos atrás. Ela trabalhou por muitos anos aqui na TV Gazeta. E ela era uma pessoa... Sabe daquelas pessoas que pegam um trabalho, pegam um emprego, pegam a família e ela se desdobrava em mil para conseguir fazer tudo aquilo que ela sabia que ela podia? Quando ela soube do diagnóstico da esclerose múltipla, como ela falou, ela não aceitava de jeito nenhum. Ela dizia, mas por que eu? E ela ficou extremamente revoltada. E foi legal, eu acho que nesse depoimento, né, doutor Leandro, a Ana Cláudia falar isso, porque às vezes as pessoas têm vergonha de comentar, e aí as outras pessoas que passam por algo similar acham que essa é uma situação que acontece só com elas. É normal, é o estágio, o avanço normal de que a gente precisa passar para a gente conseguir enxergar a doença, o diagnóstico de uma forma diferente, né? É isso mesmo. Na verdade, qualquer aceitação passa por um processo. Não dá para você aceitar no primeiro minuto nada. Tudo passa por uma irritação, raiva, alguma barganha, por que não eu? De repente, a doença te transforma. E é interessante que doença nenhuma só tira. Neurológica, menos ainda. A doença, ela te tira, mas ela sempre te dá alguma coisa em troca. Ela fecha uma porta, abre uma janela. E ela te traz valores diferentes. Na verdade, a esclerose múltipla traz muito isso. Ela mostra uma face de imprevisibilidade. Nossa, muitos pacientes me falam, Leandro, eu não sei o dia de amanhã, eu não consigo me planejar, porque eu estou bem hoje, mas se eu tiver um surto. Só que, Kátia, a vida é assim. A vida fora da esclerose múltipla, em menor quantidade. Mas olha como a doença às vezes mostra em cores vivas a nossa vulnerabilidade perante a vida e a nossa imprevisibilidade. Verdade. Então, a esclerose múltipla, a pessoa aprende a viver o hoje, a viver bem o agora, a dar valores a outras coisas, a unificação familiar, a mudança de concepção. Que, na verdade... É muito emocionante o discurso e até, de certa forma, otimista, no sentido do que a esclerose múltipla deu, né? Não só do que ela tirou. Ninguém, obviamente, gostaria de ter o diagnóstico, como outros tantos são complicados, mas doença nenhuma só tira. Mas, ao mesmo tempo, gente, a gente vê que a gente não tem controle de nada e a gente tem que viver o hoje mesmo, tendo um diagnóstico de esclerose múltipla ou de qualquer outra doença, e aí a gente começa a enxergar a vida de uma forma, eu acho que mais simples, como tem que ser, né? Exatamente. Vamos para as dúvidas que chegaram? Um beijo para você, viu, Ana Cláudia? Obrigado. Olha, a Daiane Paiva diz o seguinte, a esclerose múltipla tem cura? Se não, como a influência de exercícios e alimentação podem ajudar? Daiane, perfeita pergunta, né? A esclerose múltipla é uma doença crônica, sem cura. Não é que vai dar um remedinho e nunca mais vai ter surto, isso não existe. Na verdade, ela tem controle. Tem pacientes que você controla e depois passam, às vezes, anos sem ter surto. A doença pode ser que, com o envelhecimento, fique mais branda, pare de surtar, porque o sistema imunológico vai ficando mais tranquilo. A gente não fala em cura porque o risco sempre é patente. A gente não tem como garantir que aquele surto não vai acontecer. Então, a gente fala em controle e, caso aconteça um surto na vigência do tratamento, tratar rapidamente esse surto. Se o paciente já tem sequelas, fisioterapia, fisiatria, reabilitação, para ter uma vida muito próximo do normal. Nos últimos 10 anos houve um boom no tratamento e tem muita coisa nova chegando. Tem muito estudo incluindo a vitamina D, tão famosa e polêmica para a esclerose múltipla. Tem medicamentos via oral, porque antes era só o subcutâneo, chegando ao Brasil e já sendo liberado no alto custo pelo SUS. Então tem muita coisa nova. Com relação ao exercício e alimentação, ajuda sim. Quem tem esclerose múltipla, é muito comum ter um sintoma que não é do surto, que é a fadiga. A pessoa às vezes tem uma indisposição, cansaço crônico. Então, a atividade física é muito importante para manter também o controle da dor, para manter controle anti-espasticidade. Mas é importante que essa atividade física seja sempre do lado de um bom profissional. Assim, um fisioterapeuta. Um fisioterapeuta, um fisiatra, um bom educador físico. É importante que seja personalizada para não piorar um pouco a fadiga. Então, é importante. Com relação à alimentação, também. Por ser uma doença crônica, se você tiver uma boa alimentação, tiver bem fisicamente, então bem nutrido, é bom ter boas horas de sono, um bom controle de estresse. Quando você tem uma saúde boa, você consegue encarar melhor doenças que às vezes duram 40, 50 anos porque são crônicas. É verdade. Um beijo pra você, viu, Daiane? Vamos ver mais uma? Quanto mais velho o risco de ter esclerose múltipla é maior? Pergunta a Roseli. Na verdade, não. Né? Na verdade, é até menor. A esclerose múltipla é uma doença de organismos jovens. Não é impossível. Existem descrições de pessoas que começaram após os 60 anos. Mas é raro. Geralmente, dos 20 aos 40 anos, 2 vezes mais comum na mulher do que no homem. Mas existe em criança com esclerose múltipla? Existe. Foge um pouquinho daquela curva
de Gauss, naquela curva de distribuição normal, mas é uma doença mais de pessoas jovens, por isso é uma doença tão importante. Fala assim, nossa, no mundo, só para você ter uma ideia, tem mais de 2 milhões de portadores de esclerose múltipla. No Brasil, a gente estima mais de 40 mil, muitos sem diagnóstico, muitos sem tratamento. Por ser uma doença de jovem, que a pessoa tem que conviver durante longo tempo, que pega a pessoa na fase mais produtiva da vida, intelectualmente, profissionalmente, socialmente, é uma doença muito, muito, muito importante. Então, é uma doença mais comum em pessoas mais jovens. E não nas mais velhas. Um beijo, Roseli. Vamos ver mais uma? A Josi Santos. Os sintomas da esclerose podem ser confundidos com AVC? Você responde, Kátia. Eu acho que não necessariamente para todos os casos, mas como você falou da vista turva e algumas coisas, paralisia de um lado, as pessoas podem confundir. Pode sim. Mas como você disse, pode ser uma variedade tão grande de sintomas. O que no AVC né? parece esclerose múltipla? O quadro é agudo. Então, qualquer sintoma neurológico agudo, você fala, opa, ou foi um derrame, ou foi um surto. Então, parece um pouco. Mas a paralisação não é muito maior no AVC? Pode Na ser verdade, leve? depende de onde pega. Um AVC pequenininho... eu entendi o que você falou, o AVC fechou um vaso, né? Então terá uma área maior. Mas tem AVCs pequenos também. Então, na verdade, pode parecer assim. É que no AVC, eu te falo, geralmente o contexto é outro. A pessoa com pressão alta, diabetes, um pouco mais velha, e um não quadro tão já jovem, né? Mas o sintoma é bem parecido. É um déficit neurológico agudo que vai lá e se instala. Por isso é importante correr para o hospital. Outra coisa que confunde um pouco esclerose múltipla são outras doenças. Tem uma que chama vasculite, que é quando a inflamação é dentro do vaso sanguíneo. Também pega jovens. É uma doença autoimune que não ataca o neurônio, mas ataca o vaso. Então é muito comum a pessoa também confundir vasculite com esclerose múltipla. Toda doença que se manifesta de forma ictal, a gente chama, como um raio, né? Eu estou bem, de repente, pumba, eu estou com sintoma. Isso porque tumor não se manifesta assim. Não é um negócio rápido, que vai piorando dia após dia, né? Sangramentos também, é um pouco diferente, mas até podem ser ictais. Agora, a esclerose múltipla pode parecer sim um AVC. O contexto é diferente e o exame ajuda. O exame define, a ressonância define entre AVC e esclerose múltipla. Eu acho que a gente, acima de tudo, o doutor Leandro falou algo importante. Você sentiu qualquer coisa que seja, uma pequena paralisação, não está sentindo a pele da mesma forma de um lado do que do outro, por mais de 6, 8 horas, corre para o hospital. Na verdade, até antes. Se pegar uma pessoa com uma suspeita de um AVC, o ideal seria ir para o hospital até com 1 hora, 2 horas. Mas você vai com sintoma leve. Eu estou na dúvida, eu sou jovem, não tenho doença nenhuma. Será que eu dormi em cima do braço ou não? Bom, se eu dormir em cima do braço, é óbvio que não vai passar, vai melhorar. Você percebeu que um déficit se manteve por mais de 24 horas? É porque tem que consultar um neurologista. O ideal é até pronto-socorro. Fazer uma ressonância, às vezes a gente limita, porque tomografia não enxerga muito bem esse tipo de lesão. Outra coisa, o profissional é muito importante. Às vezes pode passar batido para um clínico geral, para um cirurgião geral, para um oftalmologista, mas para um neurologista que vivencia isso é tranquilo. Mas aí vamos falar de uma realidade infelizmente presente no nosso país hoje? A falta de acesso. O SUS com atendimento para você marcar uma consulta de urgência, depende do local, depende da especialidade médica, pode levar 2, 3 meses. Chega no pronto-socorro, não tem desde médico especialista, nem muitas vezes você consegue um atendimento de pronto-socorro rápido. Sistema pago de saúde, os nossos planos de saúde. Também um terror, que muitas vezes você não tem a cobertura, dependendo do plano que você precisa. Então, por isso que esse nosso espaço, gente, é importantíssimo de prestação de serviços, porque o que o doutor Leandro está fazendo aqui, muitas vezes, você de casa nunca teve oportunidade de ouvir de um médico, né, doutor Leandro? Sem dúvida. E não é só o acesso ao profissional, é o acesso a exames. Né? Às vezes o médico pede uma ressonância, demora 6 meses, 1 ano. Eu recebo quantidade de mensagens pelo Brasil afora. Como é difícil, né? A pessoa às vezes conseguir um diagnóstico. Às vezes ela consegue um médico bacana e o médico muda, né? Troca. Para doença crônica é tão importante uma parceria médico-paciente. Que conheça seu histórico. Alguém que possa falar assim, nossa, eu já sei, isso, faz aquilo, pode atender um telefone. Então, infelizmente, a medicina carece de estrutura para esse tipo de patologia, que é crônica, mas cuja a exacerbação e os surtos são agudos e exigem velocidade e disposição de recursos. Mas pelo menos aqui no Mulheres, aqui na TV Gazeta, você fique sabendo sempre que o nosso espaço para que você tire suas dúvidas, pergunte tudo mesmo, é sobre saúde, sobre seu direito. A gente está aqui para te ajudar também nesse sentido. Então mande suas perguntas e sugestões de temas, porque o tema de hoje, esclerose múltipla, foi pedido por muitos telespectadores. Então hoje o doutor Leandro Teles abordou esse assunto
pelo pedido de vocês, viu? Olha, o site do Dr. Leandro Telles é leandroteles.com.br, leandroteles.com.br. Aliás, o site é novíssimo, né? Nós lançamos um site... tá pronto já agora? Tá Que pronto. bom. A gente lançou essa semana um site, parece uma revista digital, cheia de textos. As pessoas entram e vão passeando, né? Pelos temas que mais lhe agrada. Muitas das pautas que a gente abordou aqui, porque Mulheres Falam de Neurologia há muito tempo. A gente fez mais de 80 pautas neurológicas. Já. Que bom, tá né? ficando Graças velho. a Deus. Então, nós estamos ficando novinhos. Estamos melhores a cada dia. Todo dia a gente fala, por isso deu 80, então, né? que bom. Mas que a gente já está 3 anos de mulheres, 80 pautas, e lá já colocamos todos os textos, abordando coisas psiquiátricas. Então, o site está bem legal, o pessoal dá uma passeada. E o Facebook também, atingimos 100 mil curtidas essa semana legal, também. Que ótimo. Para você é pouco, porque você dá 100 mil autógrafos por dia. Não, mas você é médica, todo mundo quer tirar dúvida. E faça o seguinte, faça uso mesmo, gente, dessa forma que a gente tem tão boa hoje em dia, que é a internet, para se informar, junto das redes sociais aqui do Mulheres, também sugerindo pautas e temas que você queira que a gente aborde e também mandando suas perguntas, tá? leandroteles.com.br. Doutor Leandro Telles, que é neurologista, volta mais vezes ao programa e a gente ajuda em outros temas também. Beijo, obrigada sempre, viu? Eu que agradeço. Obrigadão.